Seguindo com as palestras, convidamos a palestrante mestranda Késia Martins de Bastos, da Universidade Estadual do Maringá. Atualmente é mestranda no programa de pós-graduação em zootecnia da Universidade Estadual de Maringá, Paraná. Formada na zootecnia pela Universidade Federal de São João del Rei, Minas Gerais. Desenvolveu trabalhos de extensão nos grupos de estudos de pesquisa de extensão em lácteos, grupos de estudos em nutrição de animais não ruminantes. Responsável por projeto de pesquisa de iniciação científica. Mesmo é responsável por projeto de pesquisa de iniciação científica sobre a inclusão de resíduos de cervejaria em rações para codorna japonesa, na fase de postura, bem como a digestibilidade desses mesmos resíduos em codorna. Técnica em informática pelo Centro Federal de Educação e Tecnologia de Minas Gerais. Seja bem-vinda ao Simbras 2023. Bom dia a todos, meu nome é Késia Martins Bastos, sou zootecnista formada pela UFSJ, curso doutorado na Universidade Estadual de Maringá, na área de produção de grandes ruminantes, comportamento e bem-estar animal, com ênfase em zootecnia de precisão. Sou mestre pela mesma instituição e a mesma linha de pesquisa. Bom, a gente vai começar então. Agradeço ao Simbras pela oportunidade de participar desse congresso. E eu vim hoje para falar um pouquinho sobre esse tema que as pessoas têm falado bastante, que é um pouco do que a gente tem trabalhado envolvendo visão computacional, que é uma das grandes áreas da zootecnia de precisão, e a gente vai conversar um pouquinho hoje sobre os desafios, as perspectivas dessa área na produção animal. No finalzinho, conto um pouco para vocês sobre o que a gente tem trabalhado e vou mostrar um pouco mais os trabalhos desenvolvidos nessa linha. Então, muito obrigada a todos pela presença e bora falar um pouquinho sobre esse assunto que está em alta. Bom, antes da gente falar sobre a definição da zootecnia de precisão, a gente tem que voltar um pouco para entender por que a zootecnia de precisão está em ascensão e por que essa temática tem levado tanta importância dentro da produção animal. Se a gente pegar uma perspectiva dos próximos anos, esse dado da FAO é extremamente interessante. Se a gente pega uma perspectiva, uma projeção em 2050 de atingir 9,5 bilhões de pessoas no mundo, a gente vai ter um desafio. Esse desafio é atender demanda de alimentos, não só em quantidade, como em qualidade. A gente fala em 9,5 bilhões de pessoas. Esse ano, a gente atingiu os 8 bilhões de pessoas. Então, acredito que essa perspectiva caminhe um pouco para mais aí no sentido dos números do gráfico. E isso leva-nos a ter esse desafio de atender essa demanda de alimentos em quantidade e qualidade. E para isso que entra, então, a zootecnia de precisão. A gente vai ter esse aumento na demanda de produtos de origem animal, a gente vai ter um aumento no volume de animais, tanto em propriedades quanto também no rebanho. E com isso, a gente tem alguns desafios, dentre eles a escassez da mão de obra. Quando a gente tem essa escassez, eu tenho dificuldade no monitoramento, seja esse monitoramento tanto no animal, quanto também nas áreas de produção. E também esse aumento no volume de animais, mas não só pensando em maior gasto de recurso, mas a gente também tem uma escassez de recursos. Então, a gente precisa não só aumentar, mas também tornar esses sistemas de produção mais eficientes. Então, a gente também entra na temática de sustentabilidade, onde a gente precisa otimizar o uso de recursos. E para isso, a gente precisa monitorar tanto o animal como o sistema de produção como um todo. Mas como que a gente vai conseguir isso se a gente tem escassez de mão de obra? É nesse contexto que a gente entra com a zootecnia de precisão. Frente aos desafios de sustentabilidade, eu trouxe aqui os pontos
dos Objetivos de Sustentabilidade aí da ONU, da Agenda até 2030, e dentre os 17 itens, eu separei 6 itens que a gente consegue contribuir, e eu vou estar sinalizando para vocês ao longo dos trabalhos apresentados, de que forma as zootecnias de precisão e os trabalhos desenvolvidos nessa área podem contribuir diretamente com o item 2, né, que é a fome zero e a agricultura sustentável, o item 3, da saúde e bem-estar, o item 8, onde a gente tem trabalho decente e crescimento econômico, o 12, onde a gente tem o consumo e produção responsável, 14, a vida na água e 15, a vida terrestre. Então, são pontos aí que a gente consegue abordar de forma direta na produção de forma mais eficiente, contribuindo aí com esses pontos de forma direta e com os demais pontos de forma indireta. E aí, bom, um tema tão falado, né? Esse ano as pessoas têm discutido muito sobre a zootecnia de precisão nos congressos, mas afinal, o que é a zootecnia de precisão? Aonde a zootecnia de precisão tem atuado? Qual é a definição desse conceito? Então, a definição é que o uso de tecnologias de monitoramento em tempo real das menores unidades de produção, capaz de acessar a variabilidade animal com tecnologia, melhorando os processos produtivos, como melhor análise técnica, facilidade na tomada de decisão, otimização de recursos, automatização de tarefas, produtividade, bem-estar animal e rentabilidade. E quando a gente fala em unidade gerenciável na produção animal, a gente está falando tanto do sistema como um todo, como o animal. E o que a gente quer com a zootecnia de precisão? Acessar informações dessa menor unidade e monitorar essa variabilidade temporal individual do animal como das áreas. E dentro da zootecnia de precisão, então, a gente vai ter, quando a gente consegue acessar essa variabilidade com tecnologia, eu consigo então trazer uma melhor análise técnica e facilitar nas tomadas de decisão. E aí, um termo muito bonito, muito utilizado nos últimos tempos, tem sido esse termo sobre a tomada de decisão. E uma palavra muito forte, mas afinal, o que são essas tomadas de decisão? Uma dica, assim, como zootecnista que utiliza tecnologias, é que a gente conclua o que seria essa tomada de decisão. Se eu estou utilizando uma tecnologia, eu quero otimizar o uso de recursos, eu quero otimizar a minha alimentação, eu quero ser mais eficiente em recursos, seja em alimentos, seja de insumos na parte de adubação, por exemplo, seja no recurso de água, de terra. Isso seria otimização de recursos. Eu quero tomar decisões quanto à produtividade. Se eu utilizo o uso de recursos, eu também quero controlar quanto eu estou produzindo por área. Isso também é relacionado à pressão de tentar entender o comportamento e o bem-estar animal. Então, eu entendo que eu tenho tecnologias que eu consigo monitorar o animal e controlar variáveis que vão estar relacionadas a esse bem-estar animal. E também a tomada de decisão quanto à rentabilidade, se eu consigo otimizar recurso e eu tenho mais produtividade, eu torno o meu sistema também mais rentável. Tudo bem? Bom, sabendo que a zootecnia de precisão, a gente falou que é o uso de tecnologias para monitorar essa variabilidade, seja do animal ou de área de pastagem ou de instalação. E dentro dessas tecnologias, a gente tem diversos pacotes tecnológicos, sendo esses contemplados por sensores acústicos, como os microfones, os sensores mecânicos e pneumáticos, como as balanças, por exemplo, os sensores ópticos, que a gente vai focar neles quando a gente fala de visão computacional,
uso de drones, e também a gente tem sensores eletroquímicos e elétricos. Bom, e o que tem me chamado a atenção, tanto na área acadêmica quanto na aplicação? O uso das tecnologias aliada ao uso dos sensores, quanto a alguns elementos que compõem a estrutura da zootecnia digital ou a zootecnia de precisão. A internet das coisas, o IoT, ela é um desses elementos da zootecnia digital, onde a gente tem redes de objetos físicos incorporados a sensores, softwares e outras tecnologias com o objetivo de conectar e trocar dados com outros dispositivos e sistemas pela internet. São sensores de baixo custo, que utilizam de conectividade, computação em nuvem e inteligência artificial. Um exemplo de IoT da internet das coisas são as lâmpadas inteligentes, a Alexa, que consegue conectar com dispositivos inteligentes dentro de uma casa. São dispositivos que fazem parte da rotina, da maioria, fazem parte da rotina de algumas pessoas, e são exemplos de internet das coisas. E um outro termo que vem para complementar a internet das coisas, o IoT, é o IoE, a internet de todas as coisas, Não apenas de objetos, mas também de processos, dados, pessoas, até mesmo animais e fenômenos atmosféricos são avaliados por essa abordagem e tudo isso pode ser considerado como uma variável. Sendo então dispositivos capazes de interagir não somente agora com outras coisas, outros objetos, mas também com pessoas, animais, fenômenos, ambientes e diversos itens a serem avaliados. O conceito de Big Data é uma rede de objetos físicos incorporados a sensores, softwares e outras tecnologias com objetivos de conectar e trocar dados com outros dispositivos e sistemas pela internet. Dentro do apanhado de tecnologias que a gente utiliza para estar fazendo o recolhimento de dados, a gente acaba gerando um número de dados muito grande, onde a rede de objetos físicos incorporados a sensores, softwares e outras tecnologias, com o objetivo de conectar e trocar dados com outros dispositivos e sistemas pela internet, formam esse conjunto de dados, o Big Data, onde a gente tem a presença de diversos dados obtidos através dos diferentes sensores, e são esses dados que vão auxiliar na automação de sistemas ou fundamentar a tomada de decisão diante de alguns cenários de monitoramento de tempo real da menor parcela observada. Então, a zootecnia de precisão, ela alcança pontos como a qualidade de produtos, a gestão rural, manejo de pastagem através de sensoriamento remoto, utilização de drones como sensores ópticos, assistência técnica, produtividade através de automatização de tarefas, uso da inteligência artificial, instalação em ambiência nos sistemas de produção, a nutrição de precisão e o melhoramento animal através da fenotipagem automatizada. Então, dentro da zootecnia de precisão, a gente vai ter embarcados alguns conceitos que envolvem o uso de visão computacional, o uso de inteligência artificial, principalmente para tratar os dados através de sensores ópticos, o processamento de imagem, e o aprendizado de máquina, onde vai envolver o Deep Learning, o aprendizado de máquina profundo, que não somente vai ser a máquina nos ajudando a processar os dados coletados, os dados passados, e sim ter a capacidade de predizer índices futuros. Então, como que a visão computacional atua? A gente tem uma imagem na produção animal. Uma imagem nada mais é do que uma função bidimensional,
se for aí tridimensional, né, 3D, uma imagem termal, uma imagem RGB ou multiespectral. Essa imagem é traduzida em frequências de onda e através das imagens a gente consegue obter informações sobre cor e forma, onde a visão computacional vai ser capaz de tratar essas imagens. Então, é exemplo disso, as aplicações do processamento de imagens, a gente consegue obter informações sobre cor, forma, identificar espaços, objetos, animais presentes no ambiente desse registro e consegue transformar dados em informação. Em termos gerais, o fluxo dos processos utilizados, quando se trata o fluxo dos processos utilizados em se tratando de visão computacional, processamento de imagem e aprendizado de máquina, ele se baseia em 4 aspectos, onde será a aquisição do conjunto de dados e o pré-processamento dessas imagens, a definição da arquitetura de rede neural ou da inteligência artificial a ser utilizada naquele conjunto de dados, o treinamento e validação desse algoritmo de processamento e, por fim, a predição dos índices que a gente deseja trabalhar. Então, algumas perspectivas. Por exemplo, a identificação animal e o monitoramento, a associação de dados. Através do uso de drones, por exemplo, a gente consegue obter aí o monitoramento do rebanho, onde a gente pode realizar o monitoramento desses animais, realizar a contagem dos animais, observar aspectos de produção de uma forma menos invasiva e gerar dados para o processamento dessas imagens através do uso de inteligência artificial. Esse trabalho de Carneiro e colaboradores, de 2022, exemplificou, através de um fluxograma, algumas etapas da coleta a campo dessas imagens utilizando utilizando drones, onde ele obteve essas imagens no primeiro momento. No segundo momento, ele fez o pré-processamento das imagens de interesse. E, por fim, no último momento, ele realizou o processamento dessas imagens, onde a imagem de entrada ela passava por camadas de redes neurais, onde essas camadas foram treinadas para identificar e selecionar dentro daquela imagem os animais. E a partir disso conseguir realizar a contagem de forma automatizada desses animais presentes na imagem. Então, aqui a gente tem um exemplo onde o algoritmo estava sendo treinado para identificar os animais. Nesse exemplo da foto, o algoritmo acaba identificando, além dos animais, um dos funcionários. Então, isso vai entrar no processo de aprendizado profundo e treinamento para que o algoritmo alcance um nível de identificação e assertividade cada vez maior. Outro ponto forte de utilizar tecnologias para o monitoramento animal é a oportunidade de observar o comportamento com menores interferências. Uma vez que os animais estão habituados, a gente consegue realizar observação do comportamento desses animais dentro dos sistemas de produção de forma remota, com alcance maior, com otimização do tempo, recurso e mão de obra, para estar tendo a oportunidade de realizar tomada de decisão baseado no comportamento, baseado em informações coletadas em tempo real de forma remota. Outra vantagem é a capacidade de monitorar estruturas presentes nos confinamentos, índices como score fecal. Através da qualidade das imagens, é possível atribuir scores para índices de interesses dentro de um sistema de produção, como, por exemplo, o score fecal, onde a gente consegue observar fezes mais líquidas, ou pastosas, ou secas,
até mesmo o score do bebedouro, considerando a qualidade da água dentro de um sistema de produção. Outro ponto forte do uso de tecnologias como o imageamento digital aéreo é a possibilidade de observar o comportamento dos animais em função da estrutura, como, por exemplo, um vazamento de água. Não é um simples vazamento de água. Percebam que os animais que estão do outro lado, onde o vazamento ocorre de forma mais expansiva, não conseguem ter acesso ao bebedouro. Então, além do desperdício de recursos, né, a gente torna o nosso sistema menos eficiente, a gente tem um comprometimento aí do bem-estar desses animais que, em função desse distúrbio, né, na estrutura de bebedouro, não conseguem acessar a água, pode desencadear uma infinidade de problemas dentro do sistema de produção, pela falta, muitas vezes, de monitoramento, alcance, disponibilidade de tempo de colaboradores. Outro ponto forte de utilizar essas tecnologias de monitoramento é ter a oportunidade de observar o comportamento desses animais e a interação deles com manejos como, por exemplo, fornecimento de trato ou fornecimento de dieta. Esses animais estão sendo submetidos a algum estresse, seja por fome, por sede. Se eles procuram, né, na presença do vagão tratador com muita velocidade pelo fornecimento do alimento, pode ser um indicativo de que esses animais estão passando períodos mais extensos do que o recomendado para alcançar bons índices de produção. Um trabalho aí desenvolvido por Vidal e colaboradores em 2023 trouxe aí o desenvolvimento de um sistema de monitoramento e controle modular do ambiente da produção de piscicultura, onde eles desenvolveram um sensor complexo, onde dentro de uma placa com um Arduino, eles acoplaram sensores para avaliar a turbidez da água, o pH da água, sensor de oxigênio, sensores de temperatura e um sensor, inclusive, para detectar a presença de chuva e obter esses dados de forma automatizada. Através desses dados em sistema, a gente poderia desenvolver alguma automação utilizando as informações coletadas por esse sistema. Um outro trabalho aí desenvolvido por Silvio e colaboradores em 2023 tratou de um sistema automático de classificação de imagens térmicas para a detecção de mastite subclínica bovina, onde através de termografia essas imagens foram tratadas e processadas com a transferência de aprendizagem sequencial, que é um tipo de aprendizado de máquina utilizando inteligência artificial, para predizer a presença da mastite subclínica em bovinos de leite. Um outro trabalho aí, desenvolvido por Canal em 2022 trata sobre a utilização de técnicas de aprendizado de máquina e processamento de imagem para estimar o peso do gado de corte, onde ele teve um banco de dados aí estimado com fotos de um rebanho e ele avaliou diferentes modelos de inteligência artificial, de programação de algoritmos, onde ele avaliou o modelo sequencial, DenseNet, e ele tinha o valor real desses animais, do peso desses animais, e através disso ele treinou o algoritmo para estimar o peso desses animais através da foto, medindo aí, levando em consideração processamento de imagem, contagem de pixels, obtendo aí resultados favoráveis para predição de peso através do processamento dessas imagens. Novamente um trabalho para piscicultura, né, realizado aí por Estácio em 2022, realizou a avaliação de um arraçoador inteligente, capaz de avaliar o frenesi alimentar em peixes, onde através da seleção de um ruído, obtido aí através de um sensor acústico adaptado, eles começaram a partir do momento onde foi identificado o ruído,
eles fizeram um arraçoamento da primeira, da segunda, da terceira e da quarta porção. Então, através do desenvolvimento de sensores, do processamento desses dados, da automação, eles conseguiram desenvolver um arraçoamento inteligente através do frenesi alimentar dos peixes. Outro trabalho aí, realizado por Alves e colaboradores em 2023 realizou a avaliação da temperatura da superfície corporal de suínos em relação aos diferentes ambientes que esses animais estavam expostos e conseguiram aferir as condições, através de análise geoestatística, eles conseguiram informações sobre o comportamento térmico de suínos em seus diferentes ambientes. Dinger e colaboradores, em 2023, publicou um trabalho sobre o algoritmo para identificação de animais por imagem, utilizando diferentes resoluções de imagem, e outro trabalho sobre redes neurais artificiais para identificação de componentes morfológicos de vacas da raça holandesa. E qual é a importância desse trabalho? Esse trabalho trouxe a validação de diferentes resoluções. Nesse trabalho de diferentes resoluções, ele encontrou resultados extremamente satisfatórios para resoluções menores, o que leva a uma otimização de recurso de memória e de tempo para o processamento dessas imagens. O segundo trabalho, ele utilizou a inteligência artificial, uma biblioteca já disponível em código aberto, e o processamento de imagem através de YOLO, You Only Look Once, onde, através dessa biblioteca, ele treinou essa biblioteca para imagens de interesse. Nesse exemplo, a imagem é capaz de, através da inteligência artificial, identificar o que é um carro, o que é uma bicicleta e o que é um cachorro. Então, ele utilizou essa biblioteca de algoritmos baseados em redes neurais artificiais para identificar os componentes morfológicos de vacas de raça holandesa, onde ele conseguiu isolar úbere, cabeça, patas, separar através do processamento dessas imagens as partes desses animais. Qual a aplicação disso? Processamento de imagem, por exemplo, para atribuir score desses animais, ou atribuir avaliação morfológica desses animais, atribuir características de melhoramento genético de forma automatizada e precisa. Bom, então, como considerações, eu trago que o uso de imagens é crescente, visto o potencial de extração de informação. A visão computacional é uma ferramenta de suporte para a multidisciplinaridade da zootecnia de precisão, facilitando a obtenção de dados e as tomadas de decisões técnicas. Ainda é preciso desenvolver sistemas mais robustos e automatizados na produção animal. Perguntas e respostas, fiquem à vontade. Deixo aqui o meu contato para quaisquer dúvidas após este momento aqui no Congresso. Agradeço a oportunidade, sigo à disposição. Agradecemos a senhora Kessia Martins Bastos pela sua presença e por dividir seu conhecimento conosco.